A Bíblia fala de um evento glorioso, a segunda vinda de Jesus Cristo. Este evento é aguardado com grande expectativa por milhões de cristãos ao redor do mundo. Isso não é uma história fantasiosa, mas uma promessa entrelaçada em toda a Escritura Sagrada. Cada página da Bíblia, cada profecia, vários profetas em várias épocas falaram desse tempo vindouro, tudo apontando para este momento culminante. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus aponta para um tempo em que Jesus retornará à Terra. Este retorno é o cumprimento de todas as promessas feitas por Deus ao longo da história. Desta vez, ele não virá como um humilde bebê em uma manjedoura, como servo. Ele virá com grande poder e glória, diferente de qualquer coisa que o mundo já viu. Ele virá como um rei conquistador, pronto para estabelecer seu reino eterno. Um reino de justiça, paz e amor que nunca terá fim. No livro de Atos, logo após Jesus ascender ao céu, anjos apareceram aos seus discípulos. Eles estavam maravilhados e confusos, mas os anjos trouxeram uma mensagem clara. Eles declararam: "Este mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir." Atos 1:11. Esta declaração foi um conforto e uma promessa para os discípulos. Esta promessa nos garante que Jesus está voltando. Não é uma questão de se, mas de quando. Ele retornará da mesma maneira gloriosa que partiu, em um momento de grande esplendor e majestade. A segunda vinda não é meramente um evento para os cristãos aguardarem. É um evento que transformará o mundo inteiro. É um ponto crucial na história da humanidade. Um momento que mudará o curso da história para sempre. É o dia em que o plano de Deus para a humanidade atingirá seu ápice. Todas as profecias e promessas para esse tempo se cumprirão. É o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Um dia de reconhecimento universal. A promessa do retorno de Cristo é um farol de esperança em um mundo frequentemente envolto em trevas. É uma luz que guia e dá sentido à nossa jornada. É um lembrete de que este mundo presente não é nosso destino final. Estamos apenas de passagem, caminhando para algo muito maior. Temos um futuro glorioso nos esperando. Um futuro onde o pecado e a tristeza não existirão mais. Um futuro de alegria eterna na presença de Deus. Embora não saibamos o dia ou a hora do retorno de Cristo, o próprio Jesus nos deu sinais para observar. Ele nos deixou instruções claras e específicas para que possamos estar atentos e preparados. Esses sinais não pretendem nos assustar, mas nos alertar. Eles são um guia para nos manter vigilantes e espiritualmente prontos. Eles são como marcos em uma rodovia, indicando que nosso destino está se aproximando. Cada sinal é um lembrete de que estamos em uma jornada espiritual e que devemos estar preparados para o que está por vir. Em Mateus 24, os discípulos de Jesus o questionaram sobre os sinais de sua vinda e do fim dos tempos. Eles queriam entender o que deveriam esperar e como poderiam se preparar. Jesus respondeu com uma profecia detalhada. Ele descreveu eventos específicos que ocorreriam antes de seu retorno. Ele falou de guerras e rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Esses eventos seriam sinais visíveis de que o fim dos tempos está se aproximando. Ele alertou sobre a perseguição contra os crentes e a ascensão de falsos profetas. Esses falsos líderes enganariam muitos, desviando-os da verdade. Esses sinais não são eventos isolados. Eles ocorreriam simultaneamente, criando um cenário global de tumulto e incerteza. Jesus disse que eles ocorreriam juntos, como as dores de parto aumentando em frequência e intensidade à medida que o tempo de seu retorno se aproxima. Assim como as contrações de uma mulher em trabalho de parto, esses sinais se tornariam mais frequentes e intensos. Ele comparou os últimos dias aos dias de Noé, um tempo de maldade e descrença que culminou em um dilúvio global.
Assim como nos dias de Noé, muitos ignorariam os sinais e continuariam vivendo suas vidas sem se preparar. Os sinais que Jesus descreveu não devem ser uma lista de verificação para nos obcecarmos. Não devemos viver em constante ansiedade, mas sim em constante preparação. Em vez disso, eles são um chamado à vigilância e à preparação espiritual. Devemos usar esses sinais como um lembrete para fortalecer nossa fé e nossa conexão com Deus. Eles são um lembrete de que vivemos em um mundo caído que anseia pelo retorno de seu Criador. Em meio ao caos e à incerteza, nossa esperança deve permanecer firme em Cristo. Ao longo da história, impérios ascenderam e caíram. Nações se enfrentaram em guerras que remodelaram o cenário geopolítico. Esses eventos, embora frequentemente trágicos, também podem ser vistos através das lentes da profecia bíblica. As profecias de Daniel, registradas no livro de Daniel, fornecem uma visão panorâmica da história mundial. Daniel teve visões de 4 grandes impérios: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Esses impérios, representados por várias feras nas visões de Daniel, dominariam o cenário mundial em sucessão. As profecias de Daniel foram extraordinariamente precisas. A história testemunhou a ascensão e queda de cada um desses impérios. O Império Romano, em particular, desempenhou um papel significativo na história bíblica. Foi durante o Império Romano que Jesus nasceu, foi crucificado e ressuscitou. Embora as profecias de Daniel se concentrem principalmente nos eventos que levaram à primeira vinda de Cristo, elas também fornecem insights sobre o fim dos tempos. Daniel falou de um império mundial final, um império romano restaurado, que surgirá nos últimos dias. Este império será governado pelo Anticristo, uma figura que se oporá a Deus e ao seu povo. Seção 4. Um mundo em turbulência. Guerras e rumores de guerras. Jesus alertou que um dos sinais de sua vinda seriam guerras e rumores de guerras. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, disse ele. Cuidado, não se deixem assustar, pois é necessário que tais coisas aconteçam, mas este ainda não é o fim. Mateus 24:6. Esta profecia tem se cumprido repetidamente ao longo da história. Desde a queda do Império Romano até as 2 guerras mundiais do século XX, a humanidade tem sido atormentada por conflitos. Conflitos regionais e guerras civis continuam a eclodir em todo o mundo, causando sofrimento e deslocamento indizíveis. A ascensão do terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa adicionaram uma nova dimensão à insegurança global. A ameaça de guerra nuclear, antes uma possibilidade distante, ressurgiu como uma realidade preocupante. O mundo parece estar à beira do caos, um cumprimento das palavras de Jesus de que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Mateus 24:7. Seção 5. Gemidos da natureza, terremotos, fomes e pestes. Além de guerras e rumores de guerras, Jesus também apontou para desastres naturais como sinais de sua vinda. Ele mencionou que esses eventos seriam como os gemidos da natureza, um prenúncio do que estava por vir. Ele falou de terremotos em vários lugares, fomes e pestes. Esses eventos, segundo ele, seriam sinais claros e inconfundíveis. Essas calamidades, ele disse, seriam o princípio das dores. Mateus 24:7 e 8. Como as dores de parto, esses eventos seriam intensos e frequentes. Os terremotos têm sido uma característica recorrente da história humana, frequentemente causando destruição generalizada e perda de vidas. Desde os tempos antigos até os dias atuais, a Terra tem tremido, lembrando-nos de nossa vulnerabilidade. A capacidade de medir a intensidade e frequência de terremotos melhorou nos últimos tempos, e os cientistas notaram um aumento na atividade sísmica em certas partes do mundo. Com a tecnologia moderna,
podemos prever e entender melhor esses eventos, mas ainda assim, a destruição que causam é imensa. As fomes também têm assolado a humanidade ao longo da história. Desde as antigas civilizações até os tempos modernos, a escassez de alimentos tem sido uma constante ameaça. Secas, inundações e outros desastres naturais, combinados com instabilidade política e desigualdade econômica, levaram à escassez de alimentos e fome em massa. A fome não é apenas uma questão de falta de comida, mas também de distribuição e acesso. A Organização Mundial da Saúde estima que milhões de pessoas, muitas delas crianças, morrem a cada ano de fome e desnutrição. Esforços globais têm sido feitos para combater essa crise, mas ainda há muito a ser feito. Pestes, ou surtos generalizados de doenças, também deixaram sua marca na história humana. Desde a antiguidade, as doenças têm dizimado populações inteiras. A peste negra, que devastou a Europa no século XIV, matou cerca de 1/3 da população. Esse evento mudou o curso da história europeia, afetando todos os aspectos da vida. Em tempos mais recentes, pandemias como a gripe espanhola de 1918 e a pandemia de Covid-19 demonstraram o impacto devastador de doenças infecciosas. Essas pandemias nos lembram da fragilidade da vida e da importância da preparação e resposta rápida. Ainda dá tempo de entregar sua vida a Jesus. Ele está pronto esperando sua decisão. O tempo oportuno é hoje. O amanhã não sabemos.